Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, continuar com os nossos estudos. Hoje eu vim falar aqui dos reinos e dos impérios na África, ok? A gente realmente tem o hábito de falar muito lá dos reinos da Europa, da Ásia, mas tão importantes quanto eles foram os reinos africanos, ok? Vamos situar aqui. A África é um continente enorme, ok? Com muitas culturas, com muitas religiões, com muitas formas de ver o mundo. Dentro da África, ali na parte centro-norte da África, tem um deserto, na verdade é o maior deserto do mundo, todo mundo conhece, que é conhecido como Saara. É isso? Deserto gigantesco. Bom, abaixo dele tem uma região chamada Sahel. E ali vão surgir alguns impérios por causa do comércio, ok? Os muçulmanos, mais pra frente, principalmente quando eu estiver dando aula presencial, vai ser mais fácil de organizar essa linha do tempo. O pessoal lá do Oriente Médio, né, onde hoje a gente chama de Irã, Iraque, Israel, que é o pessoal que tem uma religião chamada islamismo, que acredita no Alá, o livro deles é o Corão. Pois é, eles vão entrar na África. E muitos dos africanos vão aceitar essa religião, que é o islamismo, essa cultura que a gente chama de muçulmano, para eles. Então, até hoje, muitos africanos têm a cultura muçulmana. E os muçulmanos são exímios negociadores. Eles pegavam caravanas, né, aqueles cavalos, no caso do deserto, camelos, juntam as mercadorias, eles compram num lugar, eles vendem no outro com um lucro bem grande. Então, eles tinham essa dinâmica. E o Saara tinha muito disso, ok? A parte de baixo, às vezes queria ter acesso à parte de cima do deserto, que dali dava para ir para a Europa, ou vice-versa, então querer pegar mercadorias no sul da África para levar ou para buscar. Então você tinha que atravessar o deserto Saara, não tem jeito, não tem como contornar. Né? Se você pegar o mapa da África, você vai ver que o Saara cobre de leste a oeste. Então você vai ter que atravessar ele para chegar do sul para o norte e do norte para o sul. Geralmente é uma viagem de 2 meses a camelo, né? Não vai ser a cavalo, porque o cavalo não aguenta esses 2 meses de deserto. Então o camelo tem aquela questão de ter um estômago grande, ou um segundo estômago, não lembro direito, e que ele reserva água. Então não é que o camelo não bebe água. Ele bebe muita água, guarda dentro dele e ele vai jogando para o outro estômago. Se eu não me engano, é esse sistema para ele conseguir sempre ter água dentro no organismo dele, entendeu? Então não é que o camelo não bebe água. Ele tem uma reserva e ele vai usando essa reserva para atravessar o deserto, ok? E é nessa região abaixo do deserto do Saara que muitos reinos vão enriquecer por causa desse comércio que eu acabei de comentar, entendeu? É questão de conquista, mais para frente, né, a gente está falando aqui mais ou menos do século XI, XII, XIII. No século XV vai começar, infelizmente, a questão da escravidão, né, do negro, e muitos deles vão vir aqui para o Brasil. Vou até comentar nisso sobre um dos reinos que vão vir para, sobre um dos reinos que eu vou explicar hoje, que muitas das pessoas desse reino vieram para o Brasil, ok? Então essa região abaixo do Saara é uma região muito próspera, com muito comerciante, teve impérios importantes, e aí nós vamos falar hoje de três povos e impérios importantes que surgiram na África, beleza? Então vamos lá. O primeiro deles é o reino de Gana, ok? Atualmente existe até um país chamado Gana. Ele fica mais pro oeste da África, ou seja, em direção à América, né? Se você pegar o continente africano, ele fica do lado esquerdo do continente africano. Era um reino muito riquíssimo, tinha uma mina de ouro muito famosa, várias minas na verdade, então eles tinham muito ouro na cultura deles, eles guardavam muito ouro porque eles conseguiam extrair esse material. E esse comércio que eu acabei de falar, dos muçulmanos e os africanos vão acabar fazendo também, vai muito lá. Os caras têm, ó, Cascai, Cascai. Eu não vou falar verdinha, né? Vou falar de dourado, né? Porque é o ouro. Então esses comerciantes iam lá vender pele de animais, vender alimento, vender sal. Esse mesmo sal que sua mãe tem aí na cozinha, né, para cozinhar, antigamente era uma especiaria, era algo caro, não é igual hoje em dia que é algo mais barato, era algo bem pesado. E eles usavam esse ouro para poder comprar essas mercadorias. Então você pode ver que havia uma interação, tá? Outra coisa, o rei deles, tá? Ele não era só rei político, ele era rei militar também, ele era rei religioso. Os europeus raramente tinham isso. Geralmente o rei era rei, a função dele era política. Tinha outra pessoa que mexia com a economia, que ele nomeava. Tinha a parte da religião, que às vezes eles não mexiam. Mas nesse caso do reino, não. O rei de Gana, ele era o rei de política, ele era o rei militar, na hora de batalha ele controlava, ele era o rei religioso, então ele conduzia a religião
local, entendeu? Então ele tinha um poder enorme, não só um poder, mas 3 poderes. Então, mais ou menos do século XI ao século XIII, esse reino de Gana vai ser bem próspero. No século XIII eles vão acabar porque eles vão se deparar com um novo reino que vai conseguir superar eles e que é o próximo reino que nós vamos falar, que é o reino de Mali, ok? O reino de Mali vai conseguir sobrepor o reino de Gana, é um reino mais para a direita, mais para o oriente da África, mas ele sobrepõe, vai ficar um reino enorme, ok? E a capital do reino de Mali era uma cidade perto do rio Níger. Desde lá da pré-história a gente vem comentando sobre isso. Os grandes impérios, as grandes cidades, ou na verdade todas as cidades e vilas, elas são construídas perto de um rio. Por quê? Porque precisa de água. Precisa de água para você, para a sua plantação, para a criação dos seus animais, tudo precisa de água. Então, mesmo um grande império desse, a capital foi fundada perto de um rio, por toda essa necessidade que a gente tem até hoje de água. 2 reis importantes que são citados, primeiro Sindiata Keita e o segundo Mansa Musa. Esse Mansa Musa diz que ele, historicamente falando, ele foi um dos, se não for um dos reis mais ricos da história. Então você imagina a quantidade de ouro, de prata, de poder, de bens que esse rei tinha para ser chamado de um dos reis mais ricos da história, se não for o rei mais rico da história. Ok? Para comprovar essa riqueza dele, ele era do islamismo, né? Ele, como eu falei para vocês, eles pegaram a religião lá do Oriente Médio, então ele acreditava em Alá, no Corão. E qualquer pessoa do mundo que se torna da religião islâmica, você tem que pelo menos uma vez na sua vida ir à cidade de Meca, tá? Se eu não me engano, esse ano eu tenho um tema, não sei se é no 7º ou 8º ano, acho que é no 7º ano mesmo, falando sobre a cultura do islamismo. Então, quando a gente chegar lá nessa matéria, a gente explica melhor. Mas essa cidade de Meca é uma cidade muito importante para eles. É que nem Jerusalém, para o pessoal que acredita em Jesus Cristo, entendeu? Para eles, quem é do islamismo tem que pelo menos uma vez na vida ir a Meca. Então, como ele era cultuava o islamismo, ele foi a Meca. Diz que ele levou tanto dinheiro, que os comerciantes da região ficaram ricos só com a ida dele lá. Então você imagina que o cara levou uma fração do dinheiro que ele tinha e os comerciantes da região ficaram ricos só com o dinheiro que ele deixou lá. Então realmente era um reino muito poderoso. A África até hoje é uma região muito rica. A questão é que existe o povo uma grande parte da população é pobre porque não tem distribuição de renda. Você tem uma faixa ali pequenininha da sociedade que tem muito dinheiro, muito, e uma faixa enorme da sociedade que não tem dinheiro nenhum, que vive vida de miséria. Então, o problema não é que a África é pobre. A África é um continente extremamente rico. Só que não há distribuição de renda. Muita gente tem pouco dinheiro e pouca gente tem muito dinheiro. Como esse caso desse imperador, que numa viagem deixou os comerciantes no lugar que ele foi rico. E o último reino que eu vou falar hoje, né, da questão da África, é o reino Yorubá. E esse é o mais próximo que a gente tem, quando eu digo a gente é do Brasil, porque muitos escravos que vieram para o Brasil vieram dessa região, entendeu? Então, acho que foi uma das culturas que o brasileiro teve mais contato, foi desse reino Yorubá, pelo esse volume de escravos que vieram para cá. Eles surgem baseado numa cidade chamada Ifé, onde hoje a gente chama de Nigéria, ok? Eles tinham um governante referência como algo divino, que eles chamavam de Oni. E uma coisa interessante, esses escravos que eu falei para vocês que vieram lá dos Yorubás que vieram para o Brasil, eles foram dos principais a fazer o tal do sincretismo religioso. Nossa, professor, que palavra diferente. O que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é uma mistura das religiões. Então, na época que esses escravos vinham para o Brasil era uma colônia de Portugal. E Portugal era um país católico. Então a colônia era uma colônia católica. Ou seja, para você viver aqui, você tinha que ser católico. Não tinha liberdade religiosa. Ah, não, eu quero ser do islamismo. Não, eu quero ser judeu. Você não tem direito de ser nada. Você é católico e ponto final. É assim que as coisas funcionam. Quando os escravos vêm para cá, eles também são obrigados a cultuar a religião do catolicismo. Ok? E o que eles fazem? Eles não conseguem lutar contra esse sistema. Até porque eles são escravos, né? Então, dentre outras várias questões que eles vão levantar, é essa questão da liberdade religiosa. Só que de início eles não conseguem isso. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer sincretismo. Eles vão fazer uma mistura da religião deles com a religião do católico. Então, às vezes ele está orando lá para uma determinada divindade, um santo católico, e na verdade ele está direcionando para a divindade dele.
Só que como o dono do escravo tá vendo ele lá ajoelhado, falou, não, tá rezando para a nossa divindade. E pelo contrário, ele estava usando disso para poder rezar para a religião dele. É um absurdo, né? O cara não poder rezar para a própria divindade dele. Mas infelizmente era assim que as coisas funcionavam. Então eles conseguiram fazer essa adaptação muito bem. E uma palavra bem famosa que a gente tem na cultura brasileira hoje, que é vinda deles, que é os orixás, né? Que são entidades que eles acreditam e que faz parte hoje do vocabulário do brasileiro. Não estou dizendo que todo mundo acredita, né? As religiões africanas, o Brasil ainda continua sendo um país cristão, tem muito católico e evangélico, mas existe uma parte da sociedade que segue religiões africanas e para eles esses orixás, essas divindades fazem sentido, ok? Então muito da cultura que a gente tem hoje vem desse pessoal. Tranquilo? Então está aí apresentado 3 reinos, tinham muito mais reinos que isso, mas essa foi a análise que eu fiz do PET para vocês. E aí, na próxima aula a gente fala sobre como fazer as atividades, beleza? O tema já está trabalhado aí, o assunto, só falta a gente analisar a atividade. Tranquilo?